A ideia que a gente está pensando ir atrás das pessoas para tentar fazer uma nova rodada de entrevistas e matéria de reportagens em vídeo para procurar as pessoas que foram atingidas, né, para dar maiores detalhes e maiores informações daquilo que aconteceu, né, porque o volume de informações, o volume da repressão foi tão grande em pontos diferentes que a gente ainda não conseguiu centralizar tudo. E, companheiro, a gente viu também nas notícias que circularam em relação a esse fato, a Luzinete Terena, que é uma das lideranças do protesto, ela descreveu que o pedido dos manifestantes, tanto dos Guarani Kaiowá quanto dos Terena, que têm lutado secularmente na região do Mato Grosso do Sul, pelas suas terras, pelo seu território que está sendo roubado dos latifundiários, ela falou que eles não querem cargo, não querem esses empregos que o governo vai dando assim para as pessoas de uma forma, numa tentativa de fazer com que as pessoas se apaziguem da luta, né, não continuem lutando. Eles querem mesmo água para viver, querem os seus territórios, querem que colocam, né, que a falta d'água compromete as atividades básicas de higiene, de alimentação, mesmo de hidratação dos povos Guarani Kaiowá e Terena. Como você pode colocar para a gente também toda essa situação de luta, né? Porque são 3 dias de luta ininterruptas desde segunda-feira, em que esses 4 pontos, pelo menos, têm sido bloqueados daí. E aí eu queria que você pudesse falar um pouco, assim, se nesse momento a repressão, o choque continuam por aí, continuam tentando intimidar esses indígenas. Como é que está a situação em relação à repressão por aí agora? Para a gente mais ou menos ter ideia. Não deveria o governo do Mato Grosso do Sul fazer isso com a gente, porque eu tenho certeza que a segurança pública para deslocar de Campo Grande para Dourados, Mato Grosso do Sul, ganha uma diária para vir fazer o serviço, em vez de pagar diária para a segurança pública, deveria já, desse diária, em vez de pagar para a segurança, já vir fazer uma perfuração de poço para a gente. E a gente sempre, nós indígenas, Guarani Kaiowá e Terena, sendo massacrado com esse governo do estado de Mato Grosso do Sul. Quando a gente tá reivindicando o nosso direito, eles sempre recebem a gente com a bala. É isso. Muito obrigado. Tamo junto. Tamo no movimento aí. Muito obrigada pelo relato trazido pela liderança indígena Guarani. E, companheiro, se você puder falar um pouco para a gente se tem novidades sobre as pessoas que foram feridas. A gente assistiu as imagens, a gente passou algumas aqui também no início do nosso programa. Não conseguimos passar todas, porque são imagens que são muito fortes, principalmente das mulheres sendo atacadas e sendo feridas por conta do choque. Você tem mais informações se essas pessoas estão bem? Sobre os presos, se tem alguma novidade sobre a situação desses Guarani Kaiowá e Terena que estão resistindo? Se há alguma novidade sobre a prisão deles? Sobre aqueles que foram feridos, né? Alguns foram levados para o hospital universitário daqui da região, mas sobre o estado de saúde as informações ainda são bastante desencontradas, né? Eu acho que a partir de amanhã a gente vai ter algumas informações mais fidedignas com relação ao estado de saúde, também com o número total de pessoas que foram atingidas. Oficialmente foram 15, mas nos relatos informais sempre estão aparecendo um número maior de pessoas, de tal maneira que existem aqueles que foram feridos e acabaram não procurando socorro, e de tal maneira que, como são pontos diferentes dentro de uma rodovia, né, as informações se chocam e centralizar elas demora um pouco. Com relação àqueles que foram presos, né, um advogado foi atrás deles para acompanhar o caso, para saber qual vão ser os trâmites a serem colocados, né, e também não temos maiores informações. A informação que a gente tem é que, pelo menos hoje, eles não saem. A ideia que a gente está pensando ir atrás das pessoas para tentar fazer uma nova rodada de entrevistas e matéria de reportagens em vídeo para procurar as pessoas que foram atingidas, né, para dar maiores detalhes e maiores informações daquilo que aconteceu, né, porque o volume de informações, o volume da repressão foi tão grande em pontos diferentes que a gente ainda não conseguiu centralizar tudo.
Companheiro, a gente viu também nas notícias que circularam em relação a esse fato, a Luzinete Terena, que é uma das lideranças do protesto, ela descreveu que o pedido dos manifestantes, tanto dos Guarani Kaiowá quanto dos Terena, que têm lutado secularmente na região do Mato Grosso do Sul, pelas suas terras, pelo seu território que está sendo roubado dos latifundiários, ela falou que eles não querem cargo, não querem esses empregos. Amanhã a gente teve um ataque pelo segurança do estado, do pessoal do choque, né? E teve bastante gente, parente nosso, Guarani Kaiowá, foi atacados, né, pela segurança pública e foram baleados. Inclusive tem uma criança e demais pessoas que foi lá totalmente sendo massacrado pelo poder, né, do governador de Mato Grosso do Sul. E nós aqui estamos reivindicando uma coisa que é direito nosso, né, com a relação de falta d'água dentro da aldeia indígena Bororó e Jaguapiru. Não deveria o governo do Mato Grosso do Sul fazer isso com a gente, porque eu tenho certeza que a segurança pública para deslocar de Campo Grande para Dourados, Mato Grosso do Sul, ganha uma diária para vir fazer o serviço, em vez de pagar diária para a segurança pública, deveria já, desse diária, em vez de pagar para a segurança, já vir fazer uma perfuração de poço para a gente. E a gente sempre, nós indígenas, Guarani Kaiowá e Terena, sendo massacrado com esse governo do estado de Mato Grosso do Sul. Quando a gente tá reivindicando o nosso direito, eles sempre recebem a gente com a bala. É isso. Muito obrigado. Tamo junto. Tamo no movimento aí. Muito obrigada pelo relato trazido pela liderança indígena Guarani. E, companheiro, se você puder falar um pouco para a gente se tem novidades sobre as pessoas que foram feridas. A gente assistiu as imagens, a gente passou algumas aqui também no início do nosso programa. Não conseguimos passar todas, porque são imagens que são muito fortes, principalmente das mulheres sendo atacadas e sendo feridas por conta do choque. Você tem mais informações se essas pessoas estão bem? Sobre os presos, se tem alguma novidade? Aqueles que estavam um número bastante pequeno frente àquilo que queriam fazer, né? Então, a polícia militar continua fazendo cerco em boa parte dos pontos que lá estão. Boa parte das pessoas que estão envolvidas no ponto de trancamento já são pessoas que têm um histórico de luta bastante grande, que, portanto, já respondem outros processos judiciais, inclusive já tendo sido presos, que, portanto, a prisão não foi um obstáculo para pararem aquilo que estavam fazendo, e que, portanto, a luta que aparece agora pela água e aparece pela terra é uma luta que consegue buscar unidade entre todas as populações originárias daqui da cidade. Para finalizar, companheiro, inclusive perguntar também se o companheiro, que é a liderança Guarani Kaiowá, gostaria de falar sobre isso. Como é que está o espírito de luta e de resistência dos Guarani Kaiowá e dos Terena por aí? Estamos aqui, né, sempre firme e forte na luta, na resistência, né, que a gente está reivindicando, que é o direito nosso, né? Então, a gente está permanecendo aqui, né, e a gente vai permanecer ainda, né? A gente estava numa luta, né? A comunidade Guarani está resistindo aqui, né, no movimento, e a gente continuaremos aqui no bloqueio, né, aqui no manifesto, antes de resolver nos pedidos, que é um direito nosso. Ei, obrigado. Muito obrigada, companheiros, por todas as colocações. Muito importante, inclusive, continuarmos. E agora, diretamente com o nosso correspondente local lá de Dourados, que está diretamente lá com os indígenas Guarani e Kaiowá. A gente vai convidar ele para poder contar um pouquinho para a gente sobre toda a situação que está se desenvolvendo lá no Mato Grosso nesse momento. Mato Grosso do Sul, perdão. Boa noite, companheiro. Boa noite. Estão me escutando? Sim. Saudações de Nova Democracia. Estamos aqui em Dourados, né, num dos pontos em que os indígenas travaram a rodovia, né? São 4 pontos de parada, em que, após uma manifestação pela retomada do abastecimento de água que estavam ocorrendo de forma irregular e estavam paralisados, eles resolveram se levantar e travar 4 pontos de estradas dentro
da cidade de Dourados. Como resposta desse levante pela pauta da água, né, o governo do estado e a prefeitura da cidade jogaram boa parte da repressão contra os indígenas, né, que terminou com 15 indígenas, pelo menos 15 indígenas feridos, e 5 que estão, nesse momento, detidos e sem ideia ainda de quando vão ser liberados, né. Os indígenas não liberaram a passagem ainda, né, mesmo após a repressão eles travaram uma longa, dura e árdua batalha, mas não se retiraram de suas posições, e eles afirmam abertamente que só sairão quando forem restabelecidas e normalizadas a situação da água, né. A gente está diretamente de um dos pontos de bloqueio, né. É importante dizer que foram rechaçados boa parte da repressão, e eu estou aqui junto com uma das lideranças Guarani que estão no meio dessa ação, e ela queria colocar alguma das palavras para o jornal A Nova Democracia. Por favor, muito obrigada, companheiro. Boa noite. Boa noite, prazer pela convite aí para poder passar, né, a informações, né, o que está acontecendo com a gente. E restrição cada vez maior de alimentação mais básica possível. Então, a luta dos povos indígenas daqui, que é uma luta por água, que é uma luta por terra, é necessariamente uma luta que coloca eles em oposição direta a boa parte do latifúndio que aqui se encontra, né? Porque aumentar o espaço no qual eles vivem significa necessariamente retomar boa parte das terras que estão na mão dos latifundiários locais. Para a gente ter mais ou menos uma ideia do que aconteceu hoje, né? Quando boa parte dos apoiadores estava descendo com parte dos mantimentos em uma das entradas, né, uma caminhonete local, ela acabou vendo que existia apoio, né, e o cidadão que estava dirigindo a caminhonete simplesmente sacou uma pistola e saiu apontando para os indígenas e para os apoiadores, né, falando que ia atirar. Devido ao volume bastante grande de testemunhas, não fez. Isso para dizer que essas organizações paramilitares que existem no campo, elas atuam não só de noite, mas inclusive no dia, né, de forma que colocam abertamente a própria arma de fogo diretamente 10 horas da manhã. Com relação à repressão, um dos pontos que a gente tentou entrar para fazer entrevista com uma das pessoas que aparece no vídeo, que é aquela moça que tem uma bala atirada perto dela, né? A gente não conseguiu porque tem um cerco da polícia militar que está impedindo qualquer entrada dentro de um dos pontos, e que, portanto, cercou ali a entrada e não deixa ter contato em uma dessas entradas. E que, portanto, de tal maneira esse conflito tomou uma proporção tão grande, né, de indígenas, pelo menos 15 indígenas feridos, e 5 que estão, nesse momento, detidos e sem ideia ainda de quando vão ser liberados, né? Os indígenas não liberaram a passagem ainda, né? Mesmo após a repressão, eles travaram uma longa, dura e árdua batalha, mas não se retiraram de suas posições, e eles afirmam abertamente que só sairão quando forem restabelecidas e normalizadas a situação da água, né? A gente está diretamente de um dos pontos de bloqueio, né? É importante dizer que foram rechaçados boa parte da repressão, e eu estou aqui junto com uma das lideranças Guarani que estão no meio dessa ação, e ela queria colocar alguma das palavras para o jornal A Nova Democracia. Por favor, muito obrigada, companheiro. Boa noite. Boa noite, prazer pela convite aí para poder passar, né, as informações, né, o que está acontecendo com a gente aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul, né? Eu sou uma das pessoas, dos militantes que faz parte desse movimento aqui. A gente está no ponto aqui, né? Continua sendo fechado ainda a estrada, como o colega que estava falando, nos 4 pontos, né? Que hoje de manhã a gente teve um ataque pelo segurança do estado, do pessoal do choque, né? E teve bastante gente, parente nosso, Guarani Kaiowá, foi atacados, né, pela segurança pública e foram baleados. Inclusive tem uma criança e demais pessoas que foi lá totalmente sendo massacrado pelo poder, né, do governador de Mato Grosso do Sul. E nós aqui estamos reivindicando
uma coisa que é direito nosso, né, com a relação de falta d'água dentro da aldeia indígena Bororó e Jaguapiru. Não deveria o governo do Mato Grosso do Sul fazer isso com a gente, porque eu tenho certeza que a segurança pública para deslocar de Campo Grande para Dourados, Mato Grosso do Sul, ganha uma diária para vir fazer o serviço, em vez de pagar diária para a segurança pública, deveria já, desse diária, em vez de pagar para segurança, já vir fazer uma perfuração de poço para a gente. E a gente sempre, nós indígenas, Guarani, Kaiowá e Terena, sendo massacrado com esse governo do estado de Mato